Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a origem da filosofia. Primeira aula da filosofia, é importante a introdução para saber um pouco do que fala a filosofia e também a importância dela. Também já pode ser compreendida nessa introdução sobre a origem. Então, eu vou mostrar aqui o PPT do Estado. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se está ok. Então, a origem da filosofia. A gente vai falar um pouco sobre o surgimento dela, né, na Grécia Antiga, por volta do século VII a século VI, né? A filosofia ela surge como uma maneira de O que é filosofia? refletir No fundo, pessoal, sobre o mundo, e tem esse videozinho bem curto aqui, bem bacana também, de estar vendo ele. E além do vídeo, é interessante também estar lendo aqui algumas colocações sobre a questão do exercício da filosofia estar relacionado ao dia a dia, ao cotidiano. Isso também é muito legal de ser lembrado, né? Que em senso comum todo mundo faz filosofia. A filosofia está no nosso cotidiano, quando a gente para indagar, para perguntar, e também a gente vê filosofia nas redes sociais, nos filmes. A gente sempre está cercado de filosofia na nossa vida. As origens da filosofia, é importante lembrar que ela surgiu numa colônia asiática da Grécia, né, na cidade de Mileto, com o primeiro filósofo sendo Tales de Mileto. A gente reconhece o Tales como primeiro filósofo, por volta do século VII a século VI. E a gente sabe que a Grécia era uma civilização avançada para a época. Por isso, nas condições da Grécia de 2.600 anos atrás, se tinha tudo o que era necessário para a filosofia estar surgindo ali naquele lugar, né? Aí a gente sabe que houve uma mudança do mito para a razão, né? Uma colocação que a gente sempre observa. Claro que o mito ele não foi totalmente abandonado, né? Ele foi racionalizado dentro da filosofia. Muitas histórias e até reflexões que a própria mitologia trazia foi visto com outros olhos pelos filósofos, mas a gente marca, geralmente, falando dessa forma, que a filosofia foi a mudança do mito para a razão, porque mudou a perspectiva de explicação do mundo, né? A maneira como as pessoas olhavam para o mundo, explicavam o mundo, mudou bastante com a filosofia, com a chegada da filosofia. Daí a palavra filosofia, você pode traduzir como filo, amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Quem criou a palavra foi um dos primeiros filósofos, né? Um dos primeiros pré-socráticos, o Pitágoras de Samos, muito famoso também na matemática. O Pitágoras, ele fez a junção dessas duas palavras de origem grega e formou filosofia. Daí aqui, nessa parte do slide, tem algumas reflexões bem interessantes que marcam o que seria filosofia. No que a gente considera como atitude filosófica, caracteriza demais essa vontade de entender, de argumentar, de explicar o mundo, mas sem apelação para o fabuloso, para o mitológico, né? A filosofia, ela é uma atividade onde, por meio do pensamento, de constante reflexão sobre algo a qual você se debruça, algum tema que você se debruça, alguma questão que você venha a querer responder, você começa um processo filosófico, né? Daí, quanto mais a fundo você vai nessa questão, né, mais a sua reflexão filosófica ela se afasta do senso comum e se torna mais especializada naquele tema, naquela dúvida, naquela questão. E a gente também pode falar,
Aqui tem uma questãozinha sobre mitos e logos. E, por fim, a gente poderia até ressaltar, como está falando aqui no final, que a filosofia, há questionamento que ela tenha surgido no Ocidente, né? Alguns acham que ela poderia se dizer que ela poderia ter vindo do continente africano, até mesmo do continente asiático, na antiga China, por exemplo, mas a gente reconhece oficialmente a filosofia predominantemente, né? A gente reconhece a filosofia como surgida no Ocidente. E ela surgiu devido a alguns fatores econômicos, políticos, geográficos que havia na Grécia, que acabaram favorecendo e dando à Grécia todas as condições para ser o berço da filosofia. E a palavra filosofia, só para lembrar, ela é a junção de filo e sofia, que significa amor ao conhecimento ou amizade ao saber. É isso. Então, pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem nos comentários e assim que eu puder, eu vou estar respondendo, ok? Até mais, pessoal.